Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, neste terceiro domingo da Quaresma. É normal que na vida humana todos se vejam como pessoas boas. Consequentemente, muitas pessoas creem que são merecedoras do céu, por causa das boas obras que praticam. Sim, muitíssimos creem que basta ser uma pessoa de bem, basta praticar ações humanamente boas para serem salvos depois de sua morte. Não há dúvidas de que a fidelidade a Deus e ao Evangelho de Cristo pede que pratiquemos boas ações. No entanto, para que estas boas ações tenham um valor meritório diante de Deus e possam ser recompensadas com a vida eterna, é necessário que elas sejam expressões concretas de uma vida de fé, expressões de uma verdadeira conversão, de uma adesão a Cristo de todo o coração. Sobretudo, é necessário que elas sejam praticadas em Cristo, ou seja, em união íntima com Ele, aquilo que na Igreja nós chamamos estado de graça, o estado do coração, da alma, sem pecado mortal, unido a Cristo, à vida do ressuscitado. Na verdade, é Cristo que, unido a nós, deve praticar as boas obras em nós. Sim, as ações em si, sem a união com Cristo, não servem para nos salvar. O que Deus olha em nossas ações são os méritos de Cristo presente nelas. Por isso, não basta fazer coisas boas, é preciso crer em Jesus e converter-se, ou seja, renunciar ao pecado e viver uma vida de santidade unido a Cristo. Muitos se enganam pensando que atos bons somente, sem uma vida de fé e de conversão, bastam para que sejamos salvos. Mas o aviso que Jesus nos dá no Evangelho de hoje é um alerta muito sério. Se não vos converterdes, perecereis. Se não procurarmos dar frutos de santidade, se não procurarmos renunciar ao pecado, a tudo aquilo que nos separa de Cristo, se não procurarmos crescer na nossa fé em Cristo, nós, infelizmente, não iremos herdar o reino dos céus, mesmo que tenhamos feito obras grandiosas de bondade para com os outros durante esta vida. Isto porque o fruto que Deus espera colher em nós, antes de tudo, é a fé em Cristo, fé que transforma nosso coração, fé que nos leva à conversão de vida e, sobretudo, fé que nos faz agir na prática do bem, mas agir em união íntima com Cristo, para que Deus veja os méritos de Cristo, as obras de Cristo em nossas obras pessoais. Há muitas pessoas que vivem uma vida de pecado, que não creem em Cristo, não frequentam a igreja e, apesar de tudo isso, julgam que levam uma vida agradável a Deus, porque ajudam os outros, porque são pessoas honestas, enfim, porque procuram praticar boas ações. Não há dúvidas de que as ações de tais pessoas são realmente boas, mas a bondade que Deus espera de nós não é uma simples ética e moralidade puramente humanas. Todos os seres humanos podem praticar coisas boas, mesmo quem não professa nenhuma fé ou não crê em Deus. O que Deus espera de nós é a santidade, ou seja, uma conversão, uma mudança de vida que nos faça assemelhar a Cristo, para que nós possamos ser transformados nele cada vez mais, fazendo frutificar em nós
esta vida nova, essa nova criatura que Cristo moldou em nós no dia do nosso batismo. Muitas pessoas acham que podem viver a sua religião ao seu modo, ou seja, uma religião sem igrejas, sem sacramentos, sem mandamentos, sem conteúdos de fé e até mesmo sem renunciar ao pecado. Há outros ainda que julgam que podem ter um acesso direto a Deus, sem se servir dos meios que Ele mesmo estabeleceu para irmos até Ele, ou seja, a Igreja e a fé cristã. Na verdade, os que vivem de tal maneira acabaram por criar para si mesmos uma fé, construíram uma religião sob medida para si próprios. E, o que é pior, construíram uma falsa imagem de Deus, uma falsa imagem de Jesus e do cristianismo, ou seja, construíram um verdadeiro ídolo para si mesmos. Se não procurarmos aderir à verdadeira fé e não nos convertermos de todo o nosso coração para procurar o Senhor pela oração, pela pertença à igreja, pela graça dos sacramentos e pela prática das boas obras por causa de Cristo, nós iremos, infelizmente, perecer, juntamente com aqueles que nós muitas vezes julgamos serem grandes pecadores. Queridos irmãos e irmãs, sejamos bons sim, pratiquemos sim boas obras, mas não sejamos bons do nosso jeito, segundo os nossos critérios. Sejamos bons da maneira que Deus quer que sejamos. Pratiquemos boas obras da maneira que Deus quer que as pratiquemos, ou seja, nos assemelhando a Cristo cada vez mais através de uma conversão de vida. Desta maneira, nós poderemos ter a esperança de receber a misericórdia de Deus em nossas vidas para o perdão dos nossos pecados, para que nós não pereçamos e possamos entrar um dia na vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, viver é Cristo. Que a paz do Senhor esteja presente no coração de cada um de vocês e na vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe este domingo e as famílias de cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.